Olá pessoal, estamos no ar em mais uma edição do Chão e Paz e o trabalho infantil é um dos assuntos de hoje. Você vai saber como denunciar esse tipo de crime e conhecer os trabalhos da Pastoral do Menor nessa área. Vamos falar ainda sobre a importância dos presépios na celebração do Natal. Tudo isso é a partir de agora aqui no Chão e Paz. Mais de 3 milhões de crianças são vítimas do trabalho infantil no nosso país. A agente da Pastoral do Menor, Joyce Santana, nos conta quais são as ações da PAMEN para garantir os direitos dessa população. Olá, chegou a hora do nosso bate-papo, do nosso encontro aqui no programa Chão e Paz. Esse programa do bem, exibido pela TV Baiana toda segunda-feira e também está disponível no portal da Arquidiocese, arquidiocesesalvador.org.br. Nosso assunto de hoje é trabalho infantil e também toda a ação da Pastoral do Menor na Arquidiocese. Só que antes de eu convidar a nossa entrevistada para falar um pouco, eu queria mostrar para vocês o Jornal São Salvador deste mês, que tem como matéria principal todo o trabalho feito pela Pastoral do Menor e o desenvolvimento de duas campanhas que você já vai saber, né, sobre o trabalho infantil. Então, não perca a oportunidade de ler o jornal deste mês, também está disponível no nosso site e você pode pegar o seu exemplar na sua paróquia. Quero dar as boas-vindas a Joyce Santana, ela que é agente da Pastoral do Menor na Arquidiocese e vai nos ajudar a entender um pouco mais desse tema que é tão complicado para a sociedade que a gente vive, o trabalho infantil. Seja bem-vinda, Joyce, ao nosso programa. Obrigada, Patrícia. É uma alegria muito grande estar aqui hoje, nesse final de ano, falando sobre o trabalho da Pastoral do Menor, falando sobre essa campanha de erradicação do trabalho infantil, num tempo que a gente está celebrando o Natal. A gente tem dados que mais de 3 milhões de crianças e adolescentes entre 5 a 17 anos estão em situação de trabalho infantil, estão na adolescência e passam por essa situação de trabalho em que não conseguem se desenvolver na área de educação, afeta a própria saúde. Em que a Pastoral do Menor contribui para essa erradicação do trabalho infantil? Olha, Patrícia, a Pastoral do Menor, ela acontece aqui em Salvador já há mais de 10 anos, né? Ela faz parte da ASA, que é a Ação Social Arquidiocesana, e as ações da Pastoral sempre foi no sentido de incentivar os centros que ela acompanha na prevenção, né? Na prevenção à violação dos direitos. Então, os centros eles realizam atividades de socioeducação, de arte, de cultura, né? De apoio pedagógico. Então, todas essas atividades são realizadas para ajudar com que esse adolescente, essa criança entenda que essa fase da vida dela é importante para o seu desenvolvimento e, sobretudo, também que ele pode construir sua própria história. Então, a ação da pastoral é justamente para isso, para poder prevenir essa criança e adolescente para que ele tenha esse seu direito violado. Então, à medida que vocês vão às comunidades e alertam as pessoas sobre os seus direitos, vocês conseguem perceber essas transformações? Sim, a gente consegue perceber e visualizar. Então, imagina que hoje a gente tem vários educadores que já foram crianças e adolescentes atendidas pelos centros e que hoje se fortalecem junto com outras pessoas nos centros para ajudar que essas pessoas também não tenham essas histórias repetidas, né? Como tiveram seus pais, seus familiares. E o mais bonito de tudo é que na própria ação que a gente realiza, né, acompanhando os centros, nas visitas, a gente visualiza as crianças dizendo lugar de criança na escola, lugar de criança é no parque, é junto com sua família, né? Então, ouvir das crianças e dos adolescentes esse retorno, para nós é a maior alegria, porque não só formar os educadores e os agentes que estão lá, mas também ajudar essa pessoa que está em desenvolvimento a entender o seu papel na sociedade. Sim. Eu imagino, Joyce, que quem nos acompanha pela TV Baiana ou pelo portal da Arquidiocese possa ter dúvidas do que é o trabalho infantil. O que caracteriza o trabalho infantil? O que caracteriza o trabalho infantil é a situação de que a criança ela está desenvolvendo uma ação para remuneração ou está sendo explorada. A gente sabe que toda pessoa em desenvolvimento ela tem suas fases específicas, né? Então a gente sabe, por exemplo, que um bebê ele não pode caminhar, né? Ele primeiro vai engatear, os pais carregam no colo, cuidam. Então, da mesma forma, a gente percebe também que a criança, esse momento que ela tem, e a gente vai entender que a criança ela é de 0 a 12 anos incompletos, ela precisa estar tendo uma relação com sua família, uma relação de cuidado, né?
Por exemplo, se uma criança em casa com 7, 8 anos começa a arrumar seus brinquedos, né, começa a ajudar a sua família nas atividades de casa, isso não é trabalho infantil, né? É uma forma que ela tem de contribuir para as ações da sua família. Mas se essa mesma criança, ela entra no ônibus e começa a vender amendoim, por melhor que seja a intenção, para ajudar seu pai, sua mãe que está desempregado, isso é trabalho infantil. E a gente está prejudicando esse desenvolvimento, até porque se a criança ou adolescente, ele começa a trabalhar, ele não vai ter disposição para estudar. Né? E é muito comum a gente entrar no ônibus e muitas vezes perceber que tem uma criança vendendo amendoim, que tem, agora nessa época do verão, as praias ficam lotadas de crianças e adolescentes sendo garçons, garçonetes. Então, esse tempo que ele poderia estar estudando, poderia estar brincando, ele está trabalhando. Né? E o trabalho infantil, ele ainda tem um outro olhar, né? Que é um olhar de que acaba sensibilizando as pessoas. Porque muitas vezes você está no ônibus e aí você não quer comprar algo, mas entra uma criança, 8, 9, 10 da noite. E aí você fala assim, eu vou ajudar para que essa criança tenha alimento e voltar para casa. O aumento do fluxo de visitantes em cidades turísticas como Salvador representa também um aumento nas chances de crianças e adolescentes serem aliciados e explorados. Confira a entrevista e saiba como denunciar. A gente sabe que muitas delas são aliciadas também, né? Existe toda uma rede de tráfico, né? Posso dizer, uma indústria em que essas crianças são forçadas ou são induzidas a estarem naquele momento desenvolvendo alguma atividade de venda ou pedindo dinheiro. Essa época do Natal, então, as sinaleiras, né? Como você já mencionou, os ônibus e tudo. Parece que a cidade recebe também muita gente que vem do interior em busca de um dinheiro, um trocado. E a gente sabe também de condições de famílias que realmente não têm seus direitos assegurados, né? Então, talvez quem nos assiste pode ajudar no alerta, acionando os órgãos públicos, né? O próprio cartão vermelho, que é o símbolo da campanha, e qualquer pessoa pode encontrar na internet, sobretudo no blog do FETIPA, né, que é o Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil, ele vai trazer um número que é muito importante, que é o Disque 100. Então, você visualizando qualquer situação dessa, né, de trabalho infantil, de exploração infantil, você pode ligar para esse número e denunciar de forma anônima. Né? E é muito importante que a gente tenha essa atenção, porque, sobretudo nós como cristãos, né, nós nos colocamos sempre falamos que somos a favor da vida. Né? Então, essa também é uma forma de garantir vida, de defender, porque são crianças. Né? Tem músicas que falam muito, né, que o amor é que pode mudar essa situação toda que a gente percebe na sociedade. E a gente visualiza mesmo, né? Que é somente quando a gente consegue olhar a criança de que ela pode ter uma nova oportunidade, é que a gente vai conseguir modificar a realidade que a gente encontra. Então, você disca 100, liga, não precisa se identificar, e aí os órgãos competentes vão tomar todos os encaminhamentos. Sim. Atualmente, a Pastoral do Menor está envolvida aqui, né, na Arquidiocese, em 2 campanhas, né? Sim. Uma nacional, aliás, as campanhas são permanentes, mas a gente está num momento de uma maior mobilização. Poderia dizer para a gente quais são essas campanhas e qual é o objetivo de cada uma? Sim. Uma das campanhas é essa, né, de erradicação do trabalho infantil, que a gente participa junto com o FETIPA. Foi um convite que a gente recebeu, porque uma pessoa que faz parte desse fórum, ele viu o quanto a igreja ela tem esse poder no sentido de ajudar as pessoas na orientação para a garantia dos direitos. Então, a gente acabou se aliando ao FETIPA para ajudar, e a nossa pretensão é visitar as foranias, as paróquias, para as pessoas conhecerem um pouco mais, né? Conversar mais sobre esse tema, que acaba também sendo uma coisa muito velada, as pessoas não gostam de falar, né? Porque também uma outra situação de trabalho infantil é trazer um adolescente, uma criança para ficar na sua casa e ajudar no trabalho doméstico, que é um outro tipo de trabalho infantil. Então a gente está nessa campanha junto com o FETIPA e que está no jornal, né, São Salvador. E uma outra campanha é Dê Oportunidade, Ninguém Nasce Infrator, e que acaba se encontrando também com essa questão do trabalho infantil, porque um adolescente que comete ato infracional, muitas vezes ele passou por uma situação dessa, de trabalho infantil, ou uma outra situação de violação de direito. E a gente consegue perceber que nas 2 campanhas acabam sendo um grito, né, para a sociedade, dizer assim, olha,
as crianças elas estão refletindo aquilo que a sociedade tem colocado, tanto na violação como também na omissão desses direitos da criança. Para a igreja, essa questão, né, das crianças é algo muito delicado, porque a gente pensa que Jesus se fez criança, sim, né? Sim. Veio ao mundo como uma criança, né? E nasceu numa família pobre, com todas as dificuldades que todos nós vivenciamos, uns mais, outros menos. Depois, no próprio episódio do nascimento de Jesus, a gente tem todas as crianças que foram martirizadas, né? E tiveram suas vidas ceifadas. E então, para a igreja, esse trabalho, essa valorização da infância vem desde o nascimento de Jesus, né? Talvez até antes, porque na história da salvação a gente percebe essa luta do povo de Deus em favor das crianças. E aí, no dia 28 de dezembro, nós celebramos o Dia dos Santos Inocentes. É uma oportunidade também para o trabalho da Pastoral do Menor. Sim, a gente percebe que todo esse momento, né, a campanha e esse período do Natal, ele vem também para nós nos renovar, né? Porque assim, a infância, a adolescência em si, ela sempre vem sendo trazida, né, na Bíblia, na história. O Papa Francisco sempre tem falado sobre isso, né? E vem um alerta também da gente cuidar melhor dessa vida. Então, no dia 28 de dezembro, a celebração dos Santos Inocentes, ela vem trazer para nós, assim, quais são as ações de vida que hoje, como igreja, nós realizamos na sociedade. E não só como igreja, mas também quando a gente se alia a outros grupos, outras pessoas que realizam também essas ações, né? Então, 28 de dezembro, a gente celebra a vida e a gente traz na celebração dos Santos Inocentes grupos que realizam atividades nas comunidades, nas periferias, e que muitas vezes não são vistas, né? Que são trazidas pelas mídias de forma pejorativa, negativa. E também é uma forma a mais da gente dizer, olha, ali tem um ser humano, né? Um ser humano que precisa ser visto, precisa ser cuidado. E aí é interessante, eu estava lendo outro dia um artigo que falava sobre a questão da violência intrafamiliar, e nesse artigo trazia dados de que quem mais sofre violência doméstica são as crianças. Mas quando se falava desse sofrimento de violência, falava que as crianças acabam sendo vitimadas pelos seus pais, que também sofrem violência. E essa violência acaba circulando, né? Então, essa necessidade da gente trazer esses temas, de discutir e de valorizar a vida, ela vai crescendo. Sobretudo com o nosso olhar cristão, o nosso olhar de igreja. E a Pastoral do Menor, ela anda com dois instrumentos muito importantes na mão. De um lado, ela anda com a Bíblia, a Palavra de Deus, Jesus, né, encarnado, Palavra, Verdade e Vida. E do outro, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E que o ECA, ele não vai como muita gente acha, né? Que vai passar a mão pela cabeça das crianças e adolescentes, que agora pai e a mãe não pode mais fazer nada com seus filhos, não. O ECA, ele vai dizer, olha, precisamos cuidar das crianças, né? E aí, o ECA também vai trazer a questão da criança e adolescente como prioridade absoluta, no artigo 4º, e a relação também da importância da convivência comunitária e familiar. E no artigo 114, ele vai falar das medidas socioeducativas, que são as medidas trazidas pela campanha de oportunidade, para dizer que o adolescente que comete um ato infracional, ele precisa sim ser responsabilizado, mas a gente não pode esquecer que ele é um adolescente. Esse é um assunto que envolve toda a sociedade, todos nós, cristãos ou não, somos convidados, né, a proteger as nossas crianças. Então, fica o convite para o dia 28, na Igreja da Trindade, né, isso lá em Água de Meninos. Às 9 da manhã, a gente começa com a apresentação musical, sempre de um grupo que está na comunidade, para dar visibilidade. E às 9h30 a gente tem a celebração, e esse ano vai ser com Dom Marco Eugênio. Que maravilha! Então, fica o convite. Muito obrigada, Joyce. Parabéns por esse trabalho que a Pastoral desenvolve, né, que a gente possa chegar cada vez mais à justiça, né, à solidariedade às nossas crianças e adolescentes. Eu que agradeço em nome da Pastoral, né, por vocês darem a oportunidade, e a você que está nos assistindo, conheça um pouco mais da campanha, tem a cartilha que está no site da Pastoral do Menor Nacional, e conte conosco, se precisar. Estamos perto de celebrar o Natal e você com certeza já está com o seu presépio montado em casa. Essa forma de expressão de fé e arte pode ser vista em exposição ou também a céu aberto. Confira a reportagem.
Sobre uma manjedoura repousa o menino Jesus, aos cuidados e proteção de José e Maria. No presépio, a Sagrada Família é cercada por personagens que muito nos ensinam sobre a vinda do Salvador ao mundo. Os Reis Magos, representantes do saber, simbolizam, como diria São João Paulo II, que a verdadeira ciência nos leva à fé. Ao constituírem uma profissão pouco reconhecida na época, os pastores são sinal da humildade num cenário composto ainda por animais, cuja presença aponta a harmonia da criação na relação entre o homem e as outras criaturas. O anjo mensageiro de Deus nos inspira a anunciar a boa nova e ser comunicadores da experiência e da palavra de Deus por onde quer que estejamos. Vem comemorar nossa festa. Começou lá no céu, brilha uma estrela. Já chegou. É pensando em reverenciar o momento em que o Cristo nasceu que as famílias católicas mantêm a tradição, concebida por São Francisco de Assis, de montar presépios em suas casas no período natalino. Nosso choro de menino, de longe parece lindo. Oh, Deus nasceu pequenino. São Francisco teve essa ideia fabulosa. Armar o presépio para apresentar ao mundo, apresentar às pessoas de Assis a grande mensagem. O Emmanuel, o Deus, está conosco. Ele vive e ele tem uma mensagem expressa numa pequena criança. Uma criança que traz alegria. Nosso choro de menino, de longe parece lindo. É um símbolo forte que eu acho que não pode deixar de existir, pelo menos dentro desse contexto do que é a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Do Mosteiro de São Bento acontece a Exposição Internacional de Presépios, formada por aproximadamente 50 montagens com peças do mundo inteiro. A mostra pode ser conferida da 1 às 5 da tarde, com ingressos a R$10 a inteira e R$5 a meia. Acho que é importante nesse período do Natal, sobretudo, a montagem do presépio para reviver os verdadeiros valores da vida cristã. Por isso que eu convido a todos a virem aqui no Museu São Bento, que fica aqui localizado no próprio Mosteiro de São Bento, para vir visitar, para vir visualizar cada presépio, que também demonstra cada cultura, porque já é internacional, então demonstra cada cultura, como cada cultura retratou o nascimento do menino Deus. Eu acho muito interessante porque Deus se fez homem e cada cultura aqui está mostrando um pouco do seu jeito essa fé desse menino Deus, esse Deus que se fez um ser humano como nós para estar junto conosco, para viver tudo aquilo que a gente vive, na simplicidade, na pobreza, na humildade. Além de reafirmar o verdadeiro sentido do Natal, a exposição oferece uma ampla visão sobre diferentes culturas. Afinal, cada presépio tem um traço marcante do local onde foi feito. Tantas peças, as que eu destaco é justamente o presépio indiano, que vem trazendo as características daquele povo. A gente sabe que na Índia a maioria do povo não é cristão, mas a pequena minoria. Então, eles retratam nesse presépio um pouco da cultura indiana. A gente vai encontrar a figura da vaca, que é sagrada para o povo indiano, adornada, pintada no presépio. O presépio de Pernambuco, que vem trazendo o barro, a argila, né? Trazendo o trabalho do povo, a manifestação daquele povo. E o presépio africano, que é muito característico também porque traz traços daqueles povos, daquelas tribos que ali circundam aquele território.
O Chão e Paz fica por aqui. Obrigada pela companhia ao longo desta edição. Se você quiser falar com a nossa equipe, é só mandar um e-mail para chãoepaz@arquidiocesesalvador.org.br. E se você quiser rever esta e outras edições, é só entrar no nosso portal www.arquidiocesesalvador.org.br, onde você também encontra todas as informações sobre a nossa igreja. Para você, uma ótima semana. Fique com Deus e até o próximo Chão e Paz.